Que coincidência. Hoje é dia 2/5, dia do ex. Você sabia que quando começou a guerra do Afeganistão, o exército americano ele precisava de desculpas para conseguir mais doações, né? Eles criaram o dia do ex, que é hoje, 2/5. E depois de amanhã é dia do ex-cônjuge. Hoje é dia da sua ex-namorada, do seu ex-namorado. Bom, segundo as estatísticas do meu YouTube, 96% de quem me assiste são homens. Então é do dia da sua ex. Você já deu mensagem para ela? Ah, Desculpa a piada, né? Mas é que a gente tá aqui no mês da mulher, né? E como eu tinha dito no meu outro vídeo sobre a biografia da Madonna, eu tô fazendo a biografia das 3 cantoras mais ricas do mundo, né? E é claro, a segunda cantora mais rica do mundo é a Rihanna. Olha, a biografia dela é até curtinha, cara. É 260. Esse livro aqui, biografia dela, é 262 páginas. As letras são até meio grandes. Fotografias só é no meio do livro, desse livro aqui, tá? Rihanna, Flor Rebelde. E então um livro assim, você consegue ler ele em 1 ou 2 dias, dependendo da sua força de vontade. E, cara, na verdade faz total sentido eu gravar esse vídeo bem no dia do ex, porque combina, dado em conta aqui, a situação que tanto ela quanto a mãe passaram, né? A Rihanna, ela é nascida em Barbados. O pai dela era de origem irlandesa. A mãe dela, que é barbariana. E, tipo, barbadense? Como é que fala mesmo? Enfim, a mãe dela que é de Barbados. Então ela é parda. Curiosidade, sabia que ela sofria racismo porque ela era muito branca em comparação às outras crianças? Mas continuando aqui, os pais dela se conheceram na adolescência e infelizmente o pai dela usava crack, né? Começava com droga menor, tipo maconha, mas aí ele foi pro crack. E cara, crack é assim, você usou, fudeu, já era. Se uma pessoa que fuma um cigarro normal já sofre com abstinência, né, fica nervoso, pressão alta, né, da chilique, ainda assim dá para você se livrar do cigarro. Agora você é uma pessoa, dizem que o álcool dá mais vício que a maconha, cara. E uma pessoa que é alcoólatra, meu, ela fica assim muito ansiosa para poder voltar a beber. Pode ser uma pessoa que tem vontade de beber todo fim de semana. Ainda assim, isso já chega a ser um vício, se ela tem ânsia de fazer isso. E, cara, quando uma pessoa usa cocaína, meu, a abstinência é bem pior. Ela fica depressiva, ela fica chorando. E não é assim, você para de usar. Seu corpo precisa limpar isso aí. Pode demorar mais de 6 meses, meu. Agora crack, meu. Crack, fudeu. Crack a pessoa usa, ela deixa de pagar a conta de luz pra usar droga. Deixa de comer pra usar droga. Ela fica na rua mesmo, meu. Bate nos outros pra conseguir droga, rouba, fica inconsequente. Que não passa mais nada na cabeça dela além disso. Uma vez eu cheguei a ver até no jornal, um pai, né, ele tava com o bebê de colo, foi querer oferecer a filha pra bebê, mano, acho que não tinha nem 1 ano, pra estupro em troca da droga. O cara que ele ofereceu olhou aquilo, né? Foi num boteco. Meu, ele chamou a polícia. Cara, esse tipo de coisa me faz defender abandono legal de criança, cara. Ver que tá numa situação dessa, dificilmente consegue se reerguer, a criança tem um futuro, um destino péssimo. Claro que não são todas, né? Mas eu acho que tem criança que ia ter sido mais feliz se tivesse sido órfã, mano, de verdade. Mas voltando aqui ao caso da Rihanna, meu, a mãe dela, ela, sofriam com violência doméstica por causa do pai, né? Cometia delitos porque usava droga, batia, chegou a quebrar o nariz da mãe da Rihanna. O primeiro nome dela é Robin. É Robin Rihanna. Robin com Y, tá? E, cara, a mãe dela chegou a tentar expulsar ele de casa. Elas tinham que se livrar do pai de família, né? Porque quando uma pessoa tá assim, cara, não é do dia pra noite
que ela se recupera. Por isso que existe aqui no Brasil internação compulsória. Ainda existe, né? Pelo amor de Deus, tem que existir, porque a pessoa não larga assim simplesmente por querer. O corpo dela tá induzindo ela a ir atrás daquilo de novo, infelizmente. E, enfim, né? O que que acontece? A Rihanna, ela pegou aversão à droga justamente por causa da visão que ela tinha do pai dela, né? Claro, como a maioria das adolescentes tem a sua fase boêmia, né? Ela começou a sair bastante à noite, beber, mas ela não usava droga porque ela lembrava do pai dela, né? Tinha rumores que ela dava para todo mundo porque ela gostava muito de sair com meninos, né? Mas acho que isso pode até ser machismo da época. Ela jurava que era virgem, né? Mas assim, ter certeza que ela fazia à noite não tem como ter, né? Mas enfim, como é que ela foi. Como é que no final ela foi parar no mundo da música, meu? Ela gostava de tocar reggae, né? O Jay-Z viu ela e chamou a atenção dele, né? E, cara, tinha rumores, né, que ela tinha que fazer sexo oral com o Jay-Z em troca da fama. E eu não duvido que isso seja verdade. Apesar dela ter desmentido, eu não duvido que isso possa ser verdade, dado em conta que o Jay-Z é envolvido no caso lá do P. Diddy, né? Será que ele tá também envolvido no caso do Epstein? Meu, eu já vi tanta história que a mina acordou com o giz em cima, que estava sendo estuprada. Eu não duvido que esse rumor seja verdadeiro, viu? E, cara, o Jay-Z mirou certo em querer trazer ela pro mundo da fama, né? No começo ela queria tentar tocar reggae, mas ela quis se adaptar pro R&B e em troca de ter mais popularidade, né? Porque o reggae não era assim tão majoritariamente escutado nos Estados Unidos. Isso era mais da região do Caribe. E os Estados Unidos é onde mais daria lucro para ela. Então ela se adaptou ao R&B, né? E o Jay-Z que levou ela para esse mundo da música, né? A Beyoncé também tinha até um rumor, né, que a Beyoncé com ciúmes chegou a empurrar ela de uma escada. Não sabe por que eu acho que não é verdade esse rumor? Porque dado em conta que tanto a Beyoncé quanto o Jay-Z são envolvidos na polêmica do P. Diddy, eles têm um relacionamento aberto, então... Ela foi praticamente adotada por eles dois, né? Porque eles dois acabaram cuidando dela quando ela saiu de Barbados com 16 anos, sob tutela deles, para ir para os Estados Unidos e começar a cantar, né? E ela teve a estratégia da erotização das músicas, dos clipes. E, cara, assim, a Madonna ensinou isso. A gente viu isso lá no último livro. A Ariana diziam que ela era bissexual, né? Porque tinha alguns vídeos, algumas imagens dela, por exemplo, apertando peitos de outras mulheres. Mas a suspeita é que parece que isso foi um marketing adiantado antes dela estrear aquela música Te Amo. Porque com a erotização você chama a atenção de uma forma em que a música não precisa ser necessariamente boa, mas o clipe já traz uma audiência considerável para o YouTube, para a MTV. Pega aquele Puppet, por exemplo, ela mostrando o corpo inteiro. Na verdade não tem nada de música ali, não é muito diferente de um funk, se você parar para analisar. É que tem a batida é um pouco mais rica, mas na prática é quase a mesma coisa. E você vê que ela, como ela já tinha esse jeito meio moleca, adolescente, né, de gostar de sair com meninos, dançar, ser boêmia, ela se encaixou perfeitamente nisso, quando ela quis se erotizar dentro do mundo musical. É uma forma rápida de você conseguir dinheiro. Quando ela mandou aquele SEM, que depois a música foi rebatizada de Come On, foi banida em 11 países aquilo, por causa do clipe, por causa da letra, era pornografia quase pura aquilo. Também tinha muita polêmica que ela estava não só induzindo corrupção da juventude, como também aquela música Mendal, Matei um Homem. O pessoal ficou se perguntando que diabos era aquilo. Ela estava falando que era do sentido figurado, mas eu imagino que tem alguma coisa por trás disso aí, né? O pai dela chegou a ir para os Estados Unidos prometendo que se livrou da droga só para ver ela. Mas ele passou vexame embriagado e ela mesma mandou de volta ele para Barbados.
que a droga também é uma... a bebida também é uma puta de uma droga, né? A pessoa bêbada, meu, ela passa muito vexame. E quando ela fez isso, deu pra ver que ela se desvinculou por completo da família, né? A família dela passou a ser o Jay-Z, a Beyoncé e o P. Diddy, né? Temos aqui, acredite se quiser, vou contar aqui agora a polêmica do namoro dela com o Chris Brown. E o Chris Brown batia nela. Ponto. Eles terminaram, voltaram. Aí teve uma noite que foi terrível. Ele no carro bateu a cabeça, estavam brigando, não sei porquê, bateu a cabeça dela na poltrona do carro, tentou empurrar ela para fora, mas ela estava de cinto. Nossa, foi uma briga fodida. Ela estava toda cheia de hematoma, boca sangrando. E o Chris Brown estava dizendo que ia matar ela se falasse para a polícia, enquanto ela estava ligando ainda. E aí eles chegaram a fazer reunião na casa do P. Diddy para conversar sobre o namoro. Os fãs protestando contra o retorno dos dois juntos lá no Face. Eles acabaram voltando. Ele bateu nela de novo, antes do show. E, cara, depois de 3 vezes não voltaram, graças a Deus. Porque assim, se um relacionamento, ele pode ser muito ruim, mas eu, como espírita, vou explicar uma coisa. Quando duas pessoas começam a namorar, existe um fio que liga, espiritual que liga as duas pessoas. Quando é um relacionamento ruim, tipo com traição, com muita briga, com violência, esse fio ele é muito sujo, não que não exista. Ele pode ser muito resistente, ao mesmo tempo sujo. E é muito difícil você conseguir romper isso, né? E, tipo, quando fazem aquele tipo de magia de rompimento, o fio é rompido. É uma tentativa de romper o fio. E como é que geralmente termina quando é rompido a força? É com uma briga feia. O Chris Brown tentou refazer a amizade com ela para ver se conseguia voltar novamente, não conseguiu, né? Ela teve muito apelo dos fãs para não voltar, o Chris Brown cumpriu pena por um tempo, fez trabalho socioeducativo, teve medida protetiva de 45 metros dela. E, cara, o que me surpreende nisso não é nem o fato da violência doméstica, porque tem muito relacionamento péssimo que é assim, é o fato de... Como foi isso? Reconciliação na casa do P. Diddy. O P. Diddy, será que ele separou assim uma mesa com um pano em cima e óleo de bebê para os dois conversarem? Será que ele estava assim no meio da mesa sendo terapeuta de casal? Será que tinha algum interesse nele conseguir dinheiro como empresário com isso? Eu fiquei pensando assim, como assim na casa do P. Diddy, meu? Mas enfim, meu. Quando ela fez depois amizade com Eminem, ela lançou aquela música Love the Way You Lie, Amo o Jeito que Você Mente, e os dois pegaram amizade. Dizem até que eles tiveram um caso, e a amizade dos dois foi boa. Apesar da Rihanna ainda ter essa ideia de erotização musical, ela começou a andar um pouco mais nos eixos quando ela começou a andar com Eminem, né? Eles lançaram, na verdade, mais de uma música juntos, né? Tem o Love This Way Parte 2 e tem o Monster, né? Mas, enfim, a Rihanna, dá pra ver que, apesar dela ter sido introduzida no mundo da música de uma forma quase que por sorte, porque pro Jay-Z ver ela do nada e mandar ela para os Estados Unidos foi muita sorte. Você dá para ver que ela modelou o caráter dela meio que por aversão ao pai dela. Talvez, inconscientemente, ela tenha tido um relacionamento até um pouco extenso com o Chris Brown, justamente porque a mãe dela também foi bem tolerante com as agressões do pai, né? É como se ela herdasse, é como se fosse o arquétipo. É normal isso acontecer de vez em quando. É quase como se fosse isso, mas na verdade você tem que aprender que, na verdade, independente de ser normal ou não, é errado. Você não pode se manter num relacionamento tóxico assim, né? Enfim, hoje em dia ela está bem. Não eu acho importante que ela não ligue pro ex dela, apesar de hoje ser dia 2/5. Feliz dia do ex.
Já mandou mensagem para sua ex, para o seu ex? E, enfim, a leitura do livro de hoje foi Rihanna, Flor Rebelde. Feliz mês da mulher, meu forte abraço, fique com Deus.